Boa noite, Benedito. Boa noite. Eu gostaria de saber se os animais não têm expiação e por que tem uns que sofrem tanto e tem outros que são tão felizes com uma família que os tratam bem e tem aqueles que são abandonados, vivem jogados pela rua. E também se é certo a eutanásia nos animais. Bom, primeiro nós precisamos analisar a alma dos animais com a nossa alma que está encarnada, aos que estão encarnados. Nós chamamos de almas, e aqueles que estão desencarnados, nós chamamos de espíritos. Existe uma diferença entre a nossa alma e a alma dos animais. Primeiro que os animais, eles vivem pelo instinto de sobrevivência. Se vocês falarem, mas eles têm emoções, às vezes fragmentos de raciocínio, fazem associação, não tenho dúvida disso. Mas há uma grande diferença. A complexidade das nossas emoções, elas são maiores do que dos animais. Nós somos a única espécie do planeta que conseguimos buscar memórias do passado, vivenciá-las. E conseguimos imaginar o futuro. Os animais vivem o agora, o dado presente, o momento. Por que nós conseguimos fazer isso? Porque nós temos uma parte do cérebro chamada neocórtex, que é responsável pela imaginação, pelo pensamento abstrato, pela criatividade. Quando você vê as obras que você admira, por exemplo, pegamos as pirâmides do Egito. Quem construiu aquilo? Foram os próprios homens que construíram aquilo. Foram os próprios homens que construíram aquilo. Nós estamos falando de 10 mil anos, porque elas são bem mais velhas, principalmente a esfinge. Foram os próprios homens que construíram isso. Por que desmerecer aos homens e dizer que foi uma inteligência fora da Terra? Não foi. Foram os próprios homens. Não é uma beleza que você olha e você começa a imaginar, como é possível? Sim, é possível. Como a gente consegue ver as criações, vou trocar criações, porque quem cria é só Deus, nós co-criamos, em campo menor ou em campo maior. Mas quando nós vemos co-criações, agora, feitas pelo homem, e que nós admiramos, e aí então a gente vê a inteligência do homem. O que nos falta, filha, no devido tempo nós vamos ter, é a moral. Mas nem sempre a moral caminha com a inteligência. Na maioria das vezes se desenvolve o intelecto. Por que se desenvolve o intelecto? Para sobreviver. Por que a raça humana sobreviveu? Porque desenvolveu o intelecto. É assim que funciona. Haverá um desenvolvimento moral? Sim, haverá um desenvolvimento moral. E então, voltando à alma dos animais, eles vivem a questão do instinto, eles não têm o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Por que você espia? Porque você usou o seu livre-arbítrio, ou para o bem, ou para o mal. Como você já tem um certo grau de individualidade e de independência das leis naturais, porque os animais são regidos pelas leis naturais, biológicas do nosso planeta. Nós também, que estamos presos à matéria, também somos regidos, mas nós somos indivíduos no qual temos uma individualidade, temos o livre-arbítrio e respondemos pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos, pelo modo como a gente sente, pelo modo como nós nos comportamos, pelo modo como nós agimos conosco e com os outros. E a resposta é rápida, não é isso? Já aconteceu de você pensar, sentir, nem tomar uma atitude, mas já vir a resposta?
O que é isso? Isso é um processo de causa e efeito, lei de ação e reação. Os animais não têm livre-arbítrio, eles não têm escolha, eles são guiados pelas leis naturais, pela lei biológica. Eles não têm escolha. Ainda não. Eles ainda não são uma individualidade. Eles não se reconhecem como um indivíduo. Eles podem se admirar no espelho, até se assustam quando se vê no espelho. Conforme vai tendo a individualização do princípio inteligente, que ele vai se individualizando, e ele vai passando, esse princípio inteligente, que dá o pontapé, que é a centelha divina, que é aquela chispa, que começa nas suas primeiras formas, e ali ele vai adquirindo sensações, habilidades, e ali ele vai tomando uma roupagem diferente, até chegar nessa roupagem que hoje a senhora habita. Mas para a senhora habitar essa roupagem, a senhora habitou várias outras roupagens, e passou por vários outros reinos. Nós passamos. Tudo isso para quê? Para formar a nossa individualidade perante ao Deus, ao Criador. Por isso que ele nos dotou de livre-arbítrio. Agora, esse livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo. Ele começa no aspecto instintivo, ele começa na sensação, depois ele passa para o instinto. O instinto nada mais é do que para nós, do que a inteligência. É o instinto que se aperfeiçoa e que se torna inteligência. Então, os animais, eles sofrem pelas reações biológicas. Simplesmente pelas reações biológicas do ambiente onde eles vivem. Então, há as doenças, porque eles estão presos a um corpo material que reage às sensações físicas do planeta. Como vocês também adoecem. E alguns aspectos de adoecimento no ser humano, eles estão ligados, ou prova ou expiação. Mas se também não adoecesse, como que vocês vão deixar esse corpo físico? Há o adoecimento também pelo desgaste do fluido vital. O envelhecimento. Um indivíduo que vai chegar no envelhecimento e que facilmente ele acaba adquirindo mais doenças. Porque está esvaindo o fluido vital dele. Ele já está se preparando para partir ao mundo espiritual. Os animais apenas são regidos pelas leis biológicas. Então, eles também precisam partir para o mundo espiritual. Eles são uma alma. Eles precisam também desencarnar. Agora, a questão de agredi-los, isso é um comprometimento de quem os agride. Os animais, eles estão para nós como irmãos menores da criação. Como nós somos irmãos menores para o Cristo. É necessário respeitar os animais, amá-los, tratá-los com carinho, com dignidade, com respeito. Se você não quer ter um, mas que você respeite. E se você quer ter um, saiba cuidá-lo. Uma vez que você o abandona, você se compromete perante as leis espirituais. Você está adquirindo um processo expiatório. Ou você acha que não? André Luiz conta no livro Ação e Reação, num capítulo, sobre um sujeito, um carroceiro, que maltratava o seu animal. Maltratava. Certo dia, aquele animal, ele foi tirar, como chama? Me fugiu o nome. Ferradura. Ele tomou um baita de um coice, que quebrou a mandíbula dele. André Luiz questionou aquele fato. E aí, então, foi lhe explicado. André, o animal está para servi-lo, para ajudá-lo no seu trabalho. Mas o que esse homem faz com o animal, ele maltrata.
O animal está dando para ele o que ele deu para o animal. Só que o animal fez isso como forma de instinto. Um cachorro que começa a ser agredido, o que ocorre com ele? Por mais dócil que ele seja, ele vai atacar na primeira pessoa, por mais que aquela pessoa tenha boas intenções para com ele. Ele vai ficar na defensiva. É normal, é natural. Nós ficamos. Por que o animal não ficaria? Se é regido pelo instinto de sobrevivência. Tanto que o instinto de sobrevivência é tão grande, filha, que se você, uma fêmea de uma espécie inferior à outra, no sentido de força, ela tiver a sua cria, e ela for ameaçada de perder a vida dela, ela deixa a cria. Ela deixa a cria. Por quê? Porque é instinto de sobrevivência. Ela vai deixar a cria dela. Talvez uma mãe não deixaria. Uma mãe já com um espírito individualizado. Provavelmente uma mãe, você vai ver vídeos que uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa pelo filho. Ela dá vida pelo filho. Um animal não. É instinto de sobrevivência. Ele quer sobreviver. Por que a mãe fica? Porque ela consegue racionalizar o sentimento. Ela fala, eu fico. Por mais que a luta e fuga é muito grande. Mas por quê? Porque ela passa do instinto, é a questão da inteligência, de enfrentar a situação. Então, a eutanásia, por exemplo, em uma situação que não há mais nada o que fazer, se faz necessária. Quando não há mais nada o que fazer. Se faz necessário. Pode ser feita, não tem problema. Não é que se faz necessário. Pode ser feita, ou não. Se você quiser fazer, não tem problema. Se você quiser continuar, também não tem problema. Agora, por que a eutanásia, para nós, tem diferença? Porque para nós, que temos o livre-arbítrio, para nós que já somos uma individualidade, que já temos um conhecimento, o pensamento contínuo, as emoções mais complexas, 1 minuto faz a diferença de vida. Você pode mudar a rota. Por que nós não somos a favor ao aborto? Porque é a mesma situação. É a mesma situação. Por que nós não somos a favor à pena de morte? Porque é a mesma situação. Por que nós somos favoráveis à vida? Aos seres humanos, no sentido de buscar o seu aperfeiçoamento. Porque viver é ter a oportunidade de evoluir. Os animais, já nesse sentido, na dor, o que não tem mais nada a fazer, não precisam passar pelo sofrimento, porque não se tem mais nada a fazer. Então pode ser feita a eutanásia. A nós não, a dor é diferente para nós. Existe um significado de dor diferente para nós do que para os animais. É muito diferente. Para os animais, a dor é material, é física. Para nós é na alma. Além de ser física, é na alma. Então, há uma diferença. Não sei se respondi a sua pergunta. Mas os estudos comprovam a importância dos animais em nossas vidas, principalmente o combate à depressão. Então é necessário amá-los, cuidá-los, é necessário o respeito à natureza, à cadeia alimentar, à ecologia, aos sistemas naturais que nós temos. Isso é necessário o respeito. A gente tem muito que aprender com os índios nesse sentido. O respeito à natureza.